A destruição do templo não foi o fim. Foi o começo da preparação do verdadeiro templo, o Messias. Nesse vídeo nós iremos falar das últimas duas invasões da Babilônia a Judá, tendo assim por fim a destruição do templo de Jerusalém. Com a morte de Jeoaquim, o seu filho Joaquim, que também é conhecido como Jeconias, assume o trono. Porém, ele era muito jovem, ele tinha apenas 18 anos, e ele tinha diante de si uma escolha crucial: aprender com os erros de seu pai ou repeti-los. Imagine a cena. O rei sentado no trono que ainda guardava as memórias de seu pai. Conselheiros divididos ao seu redor. De um lado, vozes que pediam a submissão à Babilônia, citando palavras de Jeremias. De outro lado, nacionalistas fervorosos, que insistiam que Deus jamais permitiria que o templo fosse profanado. Porém, Joaquim escolheu um caminho. O caminho da rebelião. Sim, ele repetiu os erros de seu pai. E seu reinado durou apenas 3 meses e 10 dias. Esse tempo foi suficiente para selar o destino de Jerusalém. Nabucodonosor ficou furioso contra essa segunda afronta e ele voltou com força total. Dessa vez, além de levar Joaquim, ele levou a sua mãe, seus servos, parte da nobreza, artesãos e, significativamente, o profeta Ezequiel. Entre os deportados para a Babilônia estava a elite intelectual e espiritual do povo de Judá. É como se Deus estivesse removendo os pilares que ainda sustentavam a nação, preparando-a para o colapso final. No lugar de Joaquim, os babilônicos colocaram o seu tio, Zedequias, e ele era um rei fantoche. Ele seria a última esperança de Judá, a última chance de submissão do povo ao plano divino. Enquanto isso, lá nas margens do rio, lá na Babilônia, Ezequiel começa a ter visões perturbadoras sobre o destino de Jerusalém. Em uma delas, ele viu a glória de Deus abandonando o templo, um prenúncio do que estava por vir. Zedequias governou por 11 anos em Jerusalém. 11 anos de oportunidade para ouvir a voz de Deus através de Jeremias, que insistentemente aconselhava eles: submetam-se ao jugo da Babilônia e vocês viverão. Mas a pressão era imensa. O povo clamava por libertação. Falsos profetas prometiam uma vitória rápida. E o Egito, sempre oportunista, ficava oferecendo alianças militares contra a Babilônia e contra todos os avisos divinos. Zedequias firmou uma aliança com o Egito e se rebelou pela terceira vez agora contra Nabucodonosor. E aquilo ali foi a gota d'água. Em janeiro de 588 a.C., o exército babilônico cerca Jerusalém. Não seria uma batalha rápida. O cerco ele durou aproximadamente 1 ano e transformou a cidade num cenário de horror indescritível. Imagine antes as ruas que transbordavam de peregrinos por causa das festas religiosas. Agora estava silenciosa, exceto por um barulho: o gemido dos que tinham fome. Os celeiros estavam vazios e as cisternas secando. E então o impensável começa a acontecer. Lamentações capítulo 4, verso 10 registra esse horror. Mãos de mulheres piedosas cozinharam os seus próprios filhos, serviram de alimento. Destruída a filha do meu povo. Quando a situação se tornou insustentável, Zedequias fugiu à noite com seus soldados. Porém, ele foi capturado lá nas planícies de Jericó e foi levado à presença de Nabucodonosor em Ribla. O rei de Judá enfrentou o seu julgamento. Primeiro, ele foi forçado a ver a execução de todos os seus filhos. Em seguida, os babilônios o cegaram e o levaram acorrentado para a Babilônia. Naquele momento, 2 profecias se cumpriram simultaneamente. Jeremias tinha profetizado que Zedequias iria ver o rei da Babilônia face a face. E Ezequiel havia profetizado que ele entraria em Babilônia, mas não haveria. A aparente contradição se resolveu da forma mais trágica, porque ele realmente entrou na Babilônia, mas ele entrou cego, e a última imagem que ele teve foi dos seus filhos sendo executados.
Um mês depois, Nabuzaradã, o comandante da guarda real babilônico, ele entrou em Jerusalém com ordem de destruição total. O templo, que havia sido permanecido como um símbolo da presença divina por quase 400 anos, ele foi incendiado. Os utensílios sagrados foram saqueados, os muros derrubados, as casas queimadas. Enquanto as chamas consumiam o templo, algo muito mais profundo acontecia. O Deus que havia dito a Salomão: "Meus olhos e meu coração estarão ali para sempre", parecia ter abandonado a própria casa. Se Deus permitiu que o seu próprio templo fosse destruído, o que ele estaria disposto a remover na nossa vida para nós nos aproximarmos dele? Entre os poucos que permaneceram em Judá estava Jeremias. Imagine ele caminhando nas ruínas fumegantes do Templo de Jerusalém. O homem que por décadas havia alertado o povo sobre esse dia, agora testemunhando o cumprimento de suas próprias palavras. Foi ali, sentado nos escombros da cidade de Davi, que ele escreveu uma das palavras mais comoventes da literatura bíblica. Como está assentada, solitária a cidade, outra hora populosa, como viúva, que era grande entre as nações. Princesa entre as províncias, agora tornou-se escrava. Lamentações não é só um livro de tristeza, é um testemunho de fidelidade de Deus, mesmo em meio ao julgamento. Enquanto isso, lá na Babilônia, algo extraordinário começava a acontecer. O povo que estava adorando ídolos lá em Jerusalém, agora no exílio, estavam redescobrindo a pureza da fé em um único Deus. A nação que havia negligenciado as Escrituras começava a preservá-las e a estudá-las com fervor renovado. As sinagogas nasciam como um centro de estudo e oração, uma inovação que transformaria o judaísmo para sempre. O profeta Jeremias havia predito que o exílio duraria 70 anos, tempo suficiente para que uma nação nascesse e crescesse na Babilônia, uma geração que jamais teria visto Jerusalém. Mas também havia prometido: "Porque sou eu que conheço todos os planos que tenho para vocês", diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Gostou de saber sobre a segunda e a terceira invasão da Babilônia? No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu durante o exílio babilônico. E também começaremos a falar sobre a ascensão do Império Persa. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com seu amigo que gosta de conhecer essas coisas da Bíblia. E até o próximo vídeo. Tchauzinho e beijos!